E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, hoje pra gente trazer algumas notícias aí do nosso tricolor paulista e falar finalmente da bola rolando entre aspas, né, mas de certa maneira a bola voltou a rolar aqui, mesmo que não oficialmente, mas nos treinos, né, 1º de julho, treinos liberados, as equipes já do Brasil, aí da Série A e Série B, já podem fazer os seus treinamentos com bola nos CTs aí, claro, desde que cumpram todos os protocolos de segurança, todas as medidas de segurança sanitárias aí por conta da pandemia de coronavírus. E o São Paulo iniciou hoje, né, o seu treinamento com bola. Fernando Diniz teve aí os seus 32 jogadores, né, à disposição. E eles foram divididos em 2 grupos pequenos, né? Justamente por conta dessa questão de evitar grandes aglomerações. Claro, eles já haviam sido testados, teve uma bateria de testes novamente, antes desse treino com bola de hoje, né? Que foi legalmente aceito pelo governo do estado. Eles já haviam sido testados fisiologicamente, testados fisicamente e já tinham realizado aquela bateria de testes para conseguir identificar quem estava ou não, quem já tinha de repente adquirido anticorpos, e aí é um sinal de que poderia ter tido já a Covid-19, quem não. Então eles já estavam mais tranquilos nesse quesito, mas antes desse treinamento, agora dessa etapa de treino com bola, eles de novo fizeram os testes e foram liberados. Então o Fernando Diniz contou com 32 jogadores divididos em 2 grupos pequenos e eles trabalharam em 2 campos, justamente respeitando essa norma, né, essa regularização, para que evite-se o maior tempo possível você estar em contato com muita gente, mesmo eles estando aí testados, né? E aí teve algumas diferenças, né, que é o chamado novo normal, que a gente vai ver aí, pelo menos até a gente ter uma vacina e essa vacina poder proteger, né, a maior parte de toda a população aí do Brasil e do mundo. Então eles já chegaram vestidos, normalmente isso não acontecia, eles chegavam com seus carros, entravam, tinha resenha, entravam no vestiário, se vestiam e tudo mais, não. Dessa vez eles já chegaram vestidos. Eles pegaram equipamentos de monitoramento, aquelas coisas todas que eles usam nos treinos, né, de forma separada, individual, né, higienizados. Todos chegaram de máscara, tem que chegar de máscara. Tem um decreto aqui na cidade de São Paulo, né, a partir de quinta-feira, a partir de amanhã, se você não tiver de máscara e estiver em lugar público, estiver na rua, estiver em algum ambiente que pode ter contato com outras pessoas, você é multado, é uma multa salgada em mais de R$500. Então, todos chegaram de máscaras e o pré-treino foi feito em uma área externa. Eles não utilizaram academia, não utilizaram vestiários e não utilizaram refeitórios. Tudo isso está fechado e não tem previsão de abrir, pelo menos agora, né? Pelo menos por esse instante não vai abrir. Então, toda uma modificação aí, né, está acontecendo justamente para poder ter um pouco mais de segurança nessa retomada aí dos jogadores com bola e treinando em conjunto. Eles já estavam treinando individualmente, cada um, né, na sua casa, no seu apartamento, enfim, e agora sim está liberado para eles treinarem juntos. Então tudo isso precisa ser respeitado para que não tenha nenhum problema futuro, né? E o treino teve como objetivo principal, o foco desse treino hoje do Fernando Diniz foi essa readaptação com a bola. Então, claro, alguns jogadores que têm campo em casa, né, que tem uma estrutura maior, estavam já batendo uma bolinha e tudo mais, mas esse treino especificamente de domínio, de situações ali de jogo, de cruzamentos e tal, essas coisas vão ser elaboradas agora com esse retorno. Então esse treino, pelo menos o de hoje, já foi focado justamente nesse sentido deles se acostumarem de novo nessa parte com a bola, porque, querendo ou não, o último jogo do São Paulo foi 14 de março contra o Santos, a vitória por 2-1. Então lá se vai mais de 3 meses, né? Então realmente fica complicado, por mais que não desaprende a jogar bola, mas essa falta de jogo ali constante, né, do dia a dia deles com a bola faz total diferença. Amanhã tem novo treino, amanhã cedo, São Paulo treina novamente e aí
a gente vai acompanhar e traz mais notícias aí para vocês também no final de semana. Outro assunto que eu queria conversar com vocês é a respeito do Antony. Antony não estava presente, né? Todos os jogadores estavam presentes. Daniel Alves, que era um nome que estava aí, né? Todo mundo falando, né? Ah, ele vai se apresentar só dia 1º e tal. Não, dia 30, ontem mesmo, ele já estava lá junto do grupo fazendo os testes físicos e fisiológicos e tal. E hoje ele já esteve com bola. E ontem foi a despedida do Antony. Antony não é mais jogador de São Paulo. A partir de hoje, 1º de julho, ele já vai para o Ajax da Holanda, clube pelo qual ele foi vendido. E ele se despediu hoje oficialmente do tricolor. Inclusive São Paulo, né? O SPFC TV fez uma série, tá elaborando uma série aí, parece que uma minissérie de 3 capítulos, muito bacana pelo que eu vi do teaser, né, que eles soltaram, mostrando um pouco aí da história do Antony, desde que ele era torcedor de arquibancada ali, vendo os jogos do São Paulo, torcendo ali como todos nós fazemos, até ele se tornar um jogador profissional e principalmente vestir a camisa tricolor. Então parece que é uma homenagem muito bacana para o Antony, um jogador que começou a despontar, né, nessa temporada, uma judiação que ele não conseguiu ainda permanecer esse período agora que ele ficaria. Acho que o Antony estava num momento de uma crescente muito bacana e foi interrompida aí por conta da pandemia. Então toda a sorte do mundo para ele, e ele falou, né, algumas coisas numa matéria que ele deu, numa reportagem que ele fez. E aí ele fala, né, eu abro aspas para ele fala, não é um fim, é um até logo, o São Paulo é o meu lugar, fecha aspas. E é bem isso, né, é uma cria da base aí, tem todo um amor, todo um respeito, toda uma admiração pelo clube do Morumbi. Então, toda a sorte do mundo, que eu espero que ele faça muito sucesso lá na Europa e que um dia, e não terminando a carreira, mas sim que ele possa voltar um dia para o São Paulo ainda em alto nível e jogar o futebol que ele estava demonstrando, principalmente agora, nesse ano de 2020, né, no começo de 2020. E aí tem a questão da grana, né? O São Paulo está atolado em dívidas, agora, né, os vencimentos agora, os pagamentos de junho dos atletas, muitos reclamaram dizendo que só receberam 20% do que estava ali dos salários designados em carteira, sendo que São Paulo tinha acordado que ia pagar 50%, muitos receberam só 20%, outros nem receberam, outros não receberam nada nesse mês. Então estava um clima muito ruim, e aí ontem o Raí se reuniu junto do Lugano, junto do Alexandre Pássaro, enfim, todos os diretores executivos ali do São Paulo conversaram com comissão técnica e jogadores justamente para explicar essa situação ruim do São Paulo e tentar aí traçar um plano estratégico para que esses pagamentos possam ser feitos. E como que vai ser feito? Boa parte disso, se não tudo, vai ser feito através da grana que o São Paulo vai receber dessa venda do Antony. O São Paulo vendeu o Antony aí por quase 16 milhões de euros, e aí no combinado com a Ajax, o São Paulo receberia 9 milhões de euros agora em julho, e isso dá mais ou menos 60 milhões de reais. A sorte do São Paulo foi que, por conta da pandemia, o euro aumentou demais, assim como o dólar, e então o São Paulo vai conseguir reembolsar uma quantia maior. Então o São Paulo vai receber essa quantia entre 10 e 15 de julho, 60 milhões de euros, 60 milhões de reais, o que vai ajudar a pagar todos esses salários atrasados e dar uma tranquilizada no elenco, porque a situação tá feia e o São Paulo vai precisar sim vender mais atletas. Igor Gomes é um deles, Lisieiro é um deles, são jogadores aí que despontam como os possíveis jogadores que podem deixar o São Paulo agora ou na próxima janela de transferências, que tudo indica que vai ser em novembro. E aí, o restante dessa grana, né, da venda do Antony, desse montante, os outros cerca de 6 milhões de euros, que daria mais ou menos 37 milhões de reais, o São Paulo vai receber em dezembro. Então toda essa grana aí o São Paulo promete acertar a casa, pelo menos dar uma acalmada na situação, porque o buraco está muito grande e por conta dessa pandemia piorou ainda mais as finanças do clube. Tomara que isso tudo se regularize logo e que a gente veja nosso São Paulo de novo nos trilhos, né? Que é isso que a gente mais quer. Galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Gostaria de agradecer muito a audiência de todos vocês. Curta, compartilha, comente, deixa aqui a sua visão aqui embaixo sobre todos os temas do vídeo tratados hoje aqui. E eu volto no final da semana com mais notícias do São Paulo pra gente debater, pra gente ter o nosso encontro aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência, grande abraço e vamos São Paulo!